Olá, boa tarde. Um setor que vê a crise passar bem longe é o bancário. O lucro dos 5 maiores bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, foi de 57 bilhões 630 milhões de reais no ano passado. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Palácio 9 de Julho ganha posto de atendimento do Detran. Instituto do Legislativo Paulista debate a importância da internet nas eleições. CPI da fosfoetanolamina. Houve 2 pesquisadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Projeto de lei que aumenta a fiscalização de crimes sexuais pela internet passa na Comissão de Constituição e Justiça. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Palácio 9 de Julho, sede do maior parlamento estadual da América Latina, tem agora um posto avançado de atendimento do Detran. Vários parlamentares participaram da cerimônia de inauguração. Este é mais um endereço para os paulistanos realizarem os serviços do Departamento Estadual de Trânsito. A conquista é muito grande para a população paulista. O Detran de São Paulo ele vem passando por uma grande transformação. Estamos modernizando nossas unidades de atendimento, o nosso serviço, para que o cidadão ele tenha um atendimento com qualidade, um atendimento rápido. O presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual pelo PSDB, Cauê Macris, destacou a importância deste novo posto. Temos um prédio muito bem localizado, uma estrutura muito ampla, onde a população, de maneira segura, pode ser atendida. E esse é o nosso principal objetivo. E a vinda do novo Detran para o nosso prédio, ela é nesse conceito, né? Abrimos a biblioteca para que a população possa usar a nossa biblioteca, que antes era restrita apenas aos funcionários, né? E tantas outras ações que estão sendo planejadas e vão ser executadas ao longo deste ano de abertura do Legislativo. O que nós queremos ver é esse prédio cheio, a população participando além das ações legislativas, mas utilizando também do prédio para resolver os seus problemas, sejam eles bancários, sejam eles com problemas do governo. Eu acredito que com essa inauguração, as instalações do Detran aqui, nós já tínhamos outras unidades da Polícia Civil também, na questão da identidade, etc. Eu acho que nós estaríamos abrindo a casa para uma prestação de um serviço público de qualidade. Com isso, desafogam as outras unidades do Detran, e facilita, porque aqui tem um estacionamento fácil, vários bairros convergem, tem metrô aqui perto, isso facilita muito a prestação do Detran. O primeiro secretário e o segundo secretário da Assembleia Legislativa também discursaram. É muito bom que o Detran esteja aqui, porque é uma porta a mais para facilitar a vida das pessoas. Eu queria parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por trazer esse equipamento, um equipamento importante do Detran. A Assembleia Legislativa, com a finalidade, tem sido essa a meta da mesa, do deputado Estevão Galvão, do deputado Cauê Macris, no sentido de fazer a Assembleia prestar o maior número de serviços possível, abrir a Assembleia. A capital paulista é responsável por 50% dos condutores de todo o país. São 23 milhões de motoristas e pelo menos 2 milhões deles são atendidos todos os meses pelo Detran. São 3 postos avançados na capital paulista. Um posto do Detran aqui, um posto modernizado, já com muita tecnologia para fazer esse atendimento, que dá rapidez, dá agilidade nesse atendimento. Muito feliz por essa possibilidade. Estamos também na linha daquilo que o presidente vem pregado, que é de ampliar o número de serviços públicos que podem ser oferecidos nesse prédio. 2 pesquisadores da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa, o SBPC, foram ouvidos na CPI, que investiga a paralisação das pesquisas da chamada Pílula do Câncer. A primeira a falar foi Suleima Joque, que trabalha no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela explicou que tinha apenas a função de repassar as informações da equipe médica para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e que, por isso, não teve nenhuma participação nos testes realizados. Eu recebo todas as informações, eu elaboro essa carta para a gente poder mandar para o CEP. A minha função no estudo inteiro é somente essa. O segundo a depor foi Ideu Moreira, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O físico veio acompanhado da biomédica Helena Nader. Aos deputados, eles falaram sobre um ofício enviado no ano passado. Nessa carta, nós alertávamos, como eu estou fazendo de novo aqui, o risco da gente transformar isso numa batalha que pode
distorcer a questão. Agora, pela presença minha aqui, eu estou vendo, inclusive, a participação de vocês, essa questão da transparência pública é essencial, essa questão que os órgãos públicos têm, e o parlamento tem o direito de cobrar das instituições, cobrar se a pesquisa funcionou, de outras instituições que possam fazer outras pesquisas que acompanhem isso, tudo isso nós estamos de acordo. A nossa questão é que nós estamos alertando para um processo que pode gerar uma distorção nessa relação da sociedade com a ciência. Helena e Deu justificaram que o documento tinha a intenção de preservar a pesquisa e a ciência. A carta que foi encaminhada pela SBPC, Academia Brasileira de Ciência, Academia Nacional de Medicina, estavam falando de como que é a pesquisa para desenvolvimento de fármacos e que a gente estava preocupado que, assim como a gente conversou hoje, que a arena política, não dizer que era político, pudesse estar em jogo tentando questionar os dados da ciência. Todos os 10 requerimentos da pauta foram aprovados. São convocações de outros profissionais de saúde. Os deputados também pedem documentos e esclarecimentos ao professor Paulo Hoff, o coordenador da pesquisa no ICESP. Nosso objetivo não é científico, não é provar se a fosfetanolamina sintética funciona ou não funciona. O nosso objetivo é saber se a pesquisa foi feita de acordo com as normas, com os padrões, e se o dinheiro público foi bem utilizado. Tivemos conhecimento deles, eles tomaram conhecimento, discutimos. É muito útil que o cientista, o professor, saia da sua redoma de vidro, que ele vive encastelado, e desça aqui no meio da sociedade, no meio do povo, para colaborar. Então, eles vieram aqui colaborar com o nosso trabalho e nós ficamos muito satisfeitos com a vinda deles. Um ato solene aqui na Assembleia Legislativa vai comemorar os 30 anos da União de Mocidade Presbiteriana de São Paulo. Eu converso agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você também, Sérgio. Boa tarde a todos. Esse ato solene deve começar logo mais, a partir das 7 horas da noite, aqui na Assembleia Legislativa. Só lembrando que a UMP, a União da Mocidade Presbiteriana, é um grupo de jovens que desenvolve vários tipos de ações evangélicas e projetos de cidadania e também de assistência social com adolescentes do estado de São Paulo e até fora daqui. Só para você ter uma ideia, Sérgio, num último evento que eles fizeram, foram capacitados mais de 1.500 jovens através de oficinas temáticas. Esse ato solene é iniciativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, e como eu disse, tem hora para começar, a partir das 7 horas da noite, no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Silvia. O Brasil está cada vez mais corrupto, é o que diz um relatório internacional. É isso, Carla Francisco, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Infelizmente, né, Sérgio, é isso mesmo. O número é calculado pela Transparência Internacional e mede o índice de percepção da corrupção. A pesquisa analisa aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia e também a capacidade dos governos em conter a corrupção. No último índice, o Brasil estava na posição de número 79 entre 180 países. Hoje caiu para o 96º lugar, perdeu 17 posições no ranking. A nota do Brasil caiu de 40 para 37. Ficamos atrás de países como Burkina Faso, Sri Lanka, Ruanda e Timor-Leste. Estamos empatados com Colômbia, Indonésia, Panamá, Peru, Tailândia e Zâmbia. Ainda segundo a Transparência Internacional, os países menos corruptos do mundo são Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia e também a Noruega. E quer saber, Sérgio, quais são os mais corruptos do mundo? Afeganistão, Síria, Sudão do Sul e Somália. Sérgio. Obrigado, viu, Carla Francisco. 116 milhões de brasileiros são conectados à internet. Quem conta pra gente isso agora é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, esse número representa 64,7% da população brasileira com mais de 10 anos. E as informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa mostrou que 63,3% das casas brasileiras
têm acesso à internet. As mulheres usam mais, 65,5%. Os jovens entre 18 e 24 anos passam mais tempo conectados. O acesso maior é no Sudeste, 72,3% dos moradores, enquanto no Centro-Oeste a taxa ficou em 71,8%. O celular continua a ser o principal aparelho para o acesso à internet, seguido então do computador de mesa, do tablet e então das televisões. E para 94,6% dos internautas, o principal uso é para trocar mensagens, seja de texto, voz ou até imagens por aplicativo de bate-papo, Sérgio. Aliás, né, Priscila, hoje não se conversa mais ali cara a cara, é tudo através do WhatsApp, mensagens também. Quinta-feira de calor em praticamente todo o estado. Vamos saber agora da previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, o sol brilha forte até o meio da tarde. Depois o tempo fecha e pode garoar. À noite chove em pontos isolados. A máxima chega aos 28 graus. Presidente Prudente e região, sol aparece entre algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A máxima chega a 31 graus. Araçatuba e cidades próximas também não deve chover, apesar do calor de 32 graus. Na região de São José do Rio Preto, o aumento de nuvens deve provocar aí pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 32 graus. Ribeirão Preto, o sol aparece entre nuvens. São esperadas pancadas de chuva à noite. Os termômetros registram uma máxima de 31 graus. Projeto de lei que aumenta a fiscalização de crimes sexuais pela internet passa na Comissão de Constituição e Justiça. Nós voltamos em um minutinho. Até já. Aplicativo estadual de marcação de consultas, políticas públicas de agroecologia e economia criativa, aumento do cerco ao conteúdo erótico na internet. Esses foram alguns dos projetos de lei analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só neste mês, os deputados já deliberaram sobre mais de 200 propostas. A comissão, presidida pela deputada Célia Leão, do PSDB, analisou projetos de lei e moções. Entre eles, o PL 318 de 2017, que autoriza o governo do estado a criar um aplicativo para que a população possa marcar consultas e exames na rede pública estadual de saúde. A proposta é do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. Na reunião também foram aprovados projetos de lei com a redação final, ou seja, que já passaram pelo plenário. Destaque para os projetos de lei 194 de 2017, do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, que dispõe sobre a organização da política de assistência social no estado de São Paulo. E também o projeto de lei 278 de 2017, este de autoria do deputado Caio França, do PSB, que institui a política de incentivo à economia criativa no estado de São Paulo. Mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, com um quórum absolutamente qualificado, tanto em competência dos deputados como em participação numérica, porque sem quórum não podemos trabalhar. A presidente da comissão destacou outros dois projetos aprovados. O 735 de 2017, do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que propõe que nas exibições de peças teatrais no estado de São Paulo haja intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. E o 1118 de 2015, de autoria do deputado Adilson Rossi, do PSB, que obriga a instalação de filtros que impeçam o acesso a sites com conteúdo erótico. A internet é maravilhosa, a modernidade mais ainda, mas nós sabemos o quanto é perigoso, inclusive questão de suicídio dos jovens por conta do conteúdo que muitas vezes os jovens, as crianças têm acesso. Então esse projeto impede que isso aconteça, obrigando a criação de um filtro, de um site que tenha um filtro. Atenção, aposentados e pensionistas. O prazo para fazer a comprovação de vida termina quarta-feira, dia 28. Carla Francisco. É isso mesmo, Sérgio. O prazo inicial era 31 de dezembro do ano passado, mas muitos aposentados e pensionistas ainda não fizeram a comprovação de vida e, por isso, o INSS resolveu prorrogar até o dia 28 de fevereiro. Quem não fizer a prova de vida vai ficar sem o pagamento da aposentadoria e também da pensão. Até o começo desse mês, mais de 3 milhões de beneficiados não haviam feito a prova. O aposentado e pensionista deve ir até o banco onde recebe o benefício com um documento com foto e fazer
esta prova. Se não puder, deve escolher um procurador. O INSS gastou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em fraudes na aposentadoria. Sérgio. Obrigado, Carla. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro já provoca reflexos na região sudeste do país. É isso, Silvia Garcia? Olha, Sérgio, a situação não é nada boa lá no Rio de Janeiro e está começando a refletir para o nosso lado de cá. E eu explico o porquê. A inteligência da Polícia Paulista está preocupada com a possível fuga de bandidos do Rio de Janeiro aqui para o estado de São Paulo. Para evitar essa fuga e até também o escoamento de armas e drogas, a polícia vai aumentar o efetivo na divisa entre os dois estados e também na região ali do Vale do Paraíba. E ainda vai enviar a tropa de choque para fazer o patrulhamento aí destas duas regiões. Hoje ainda deve acontecer também uma reunião entre as polícias de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, estados que também têm a mesma preocupação. E vai aí mais um aviso, tá? A Polícia Rodoviária Federal deve montar dezenas de bloqueios nas rodovias que interligam a região sudeste do país. Sérgio. Obrigado, Silvia. Olha, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam o pagamento do PIS/PASEP para beneficiados nascidos em março e abril. A Priscila Silvério tem as informações para a gente. É isso mesmo, Sérgio. Bom, e quem tem direito, então, a esse abono salarial? Atenção, quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e remuneração durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP por pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador. O valor do abono varia entre R$ 80 e R$ 954. Bom, e o PIS ele é pago pela Caixa Econômica Federal, PASEP pelo Banco do Brasil. Para o exercício 2017-2018, serão destinados quase 17 bilhões de reais para o pagamento de abono salarial para quase 24 milhões de trabalhadores. E para quem tem ainda alguma dúvida, é só acessar o site caixa.gov.br/PIS. Sérgio. Obrigado, Priscila. Mais previsão do tempo para outras cidades paulistas. Na região de Marília, sol com algumas nuvens. Não deve chover, a máxima chega aos 30 graus. Bauru e cidades próximas também não há previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 31 graus. São Carlos e região, o aumento de nuvens provoca pancadas de chuva agora à tarde e também à noite. A máxima prevista chega aos 30 graus. Campinas e cidades vizinhas também pode chover a qualquer momento. Os termômetros devem registrar uma máxima de 29 graus. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, debate a importância da internet nas eleições. Os detalhes você tem depois do intervalo. Voltamos em um minutinho. Até já. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu um ciclo de palestras sobre a importância da internet nas campanhas eleitorais deste ano. O auditório Paulo Kobayashi ficou lotado. Assessores parlamentares e de imprensa atentos à palestra Redes Sociais, a nova ferramenta de campanha. Então, aproveita. A equipe que trabalha com o deputado Júnior Aprilante, do PSB, participou do evento, mas o parlamentar fez questão de comparecer. A gente sabe que a campanha é um processo muito rápido e a mídia te permite isso, atingir mais a população com um custo muito baixo e de uma forma muito instantânea. Então, eu acho que é um aprendizado. Como minha mãe dizia, diploma não ocupa gaveta, e aí está uma oportunidade para todas as pessoas, servidores, assessores, e inclusive eu como deputado participar e adquirir um pouquinho mais de experiência e conhecimento. O parlamentar ainda destacou que as redes sociais são usadas também para a prestação de contas do trabalho legislativo. Nós temos que prestar conta, como parlamentar eu faço isso, e quero que todos os parlamentares, todos os políticos que estão ocupando o cargo público prestem o que estão fazendo, o seu trabalho, prestem conta do que estão fazendo a população que te escolheu. O próximo encontro do ciclo de palestras Eleições 2018 está marcado para 28 de fevereiro. O tema, registro de candidatura, procedimentos, prazos e requerimentos. São 70 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo site da Assembleia, al.sp.gov.br/ILP.
A campanha de vacinação contra a febre amarela em São Paulo foi prorrogada até o dia 2 de março. 5.800.000 pessoas ainda devem receber a dose no estado. O infectologista Marcos Boulos, coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual, fala da importância de se imunizar. A vacina é quase obrigatória hoje para as pessoas que vivem ou que vão para a região de matas, a vacina contra a febre amarela. Ela pode ter efeitos colaterais? Pode, mas a chance de você ter uma febre amarela e ser muito grave é bem maior do que os efeitos prováveis da vacina. Tem contraindicações, que é uma vacina muito antiga, não existem vacinas modernas para a febre amarela, ela protege muito, mas ela é um vírus vivo que circula e a pessoa pode ter quadros como se fosse uma febre amarela menos intensa, mas pode ter. Para produzir defesa, ela produz uma doença mais discreta. Em alguns casos, a doença pode ser grave, principalmente em pessoas que têm depressão da imunidade. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa prevê a instalação de câmeras em todos os pet shops da cidade. A medida é para evitar maus tratos aos animais na hora do banho. O projeto é do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB. Quem tem animal de estimação sabe que a ida ao pet shop faz parte da vida do seu melhor amigo. Vacina, veterinário, brinquedinhos e banho. Tudo do bom e do melhor para eles. O problema é quando a ida ao pet se torna um pesadelo. Mas como saber o que acontece por lá quando você não está? Você acha que tendo uma câmera para monitorar o seu trabalho te atrapalha ou é indiferente? Não, é indiferente. Não me atrapalha em nada porque é um modo de eu estar mostrando o meu serviço para o cliente. Se os clientes começarem a acompanhar o seu trabalho de casa, tudo bem se eles vierem reclamar? Eu vi que você não deu muita atenção para o meu cachorro. Não, não tem isso. Eu dou atenção para todos. Sim, para mim não tem problema. Para o cliente vai ser mais uma comodidade para ele estar vendo o seu animalzinho, como ele é tratado aqui. Muito bem tratado, por sinal, pelas minhas funcionárias aí, que já tem anos de experiência aí. Falando no sentido financeiro, vai ser algum ônus para você? Assim, você vai ter que gastar mais dinheiro? É caro isso daí ou... Olha, eu já fiz esse investimento por uma questão de segurança, então eu não vou ter mais nenhum custo em cima disso. Vai ser só disponibilizar uma senha de acesso para o meu cliente. O projeto de lei do deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor, prevê que todas as pet shops tenham câmeras para que os clientes acompanhem em tempo real o que está acontecendo com o seu animalzinho de estimação. O projeto ainda fala sobre o tempo de duração do banco de imagens. Saber como fica o tempo hoje em mais cidades do litoral e também do interior do estado. Sorocaba e região, o céu fica parcialmente nublado à tarde e também à noite, mas não há previsão de chuva. A máxima é de 29 graus. No Vale do Ribeira, o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover forte e rápido no começo da noite. Em registro, os termômetros chegam aos 27 graus de máxima. Nas cidades da Baixada Santista, o sol aparece entre muitas nuvens, agora à tarde. Pode chover a qualquer hora. Em Santos, a máxima prevista chega aos 29 graus. No Vale do Paraíba, também são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia. Em São José dos Campos, a temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do 12h30. Até lá e uma ótima tarde para você.